E aí, moçada, beleza? Sou Giovanni aqui e hoje o assunto quinidários, filoquinidária. Quem são esses animais, o que fazem, o que eles trazem de novidade, né? Aí características importantes. Então vem comigo e vamos lá dar uma conferida então no filo dos quinidários. Aquele slide que eu gostaria que você fizesse um print, só espera fazer o comentário, aí você faz um print, porque eu fiz um único slide que traz informações que resolvem exercício aí para vocês, tá? Então, normalmente eu não trago muito esse tipo de slide com muitas informações assim, mas eu fiz um resumo aqui para vocês de um único slide que eu considero que é muito importante. São eumetazoa. O que é eumetazoa? Na aula anterior nós estudamos os poríferos, e os poríferos são animais parazoários, ou seja, não formam tecidos, não têm órgãos especializados, não tem sistema nervoso, não tem sistema muscular. Na verdade é uma junção de várias células e cada célula com uma função bem definida, bem específica. Aqui, então, os primeiros animais que são metazoários, ou seja, animais metazoários, gente, eumetazoa, significa que eles têm ali o que? Folhetos germinativos, significa que eles têm ali, né, tecidos verdadeiros. São diblástico ou diploblástico. O que é um animal diploblástico ou diblástico? Que já tem folheto germinativo. Tem a ectoderme e a endoderme. Então tem dois folhetos germinativos, né? Ainda não tem a mesoderme, por isso são diblásticos somente. São neuromiários. Essa é uma palavrinha, gente, que traz duas informações. A palavra neuro está associado a neurônio. Então o quinidário já tem neurônio, já tem aqui um sistema nervoso que a gente vai ver que é um sistema nervoso difuso, certo? Então neuro quer dizer, já tem um sistema nervoso, beleza? Miário vem de, o prefixo mil significa músculo, então ele já tem aqui um aspecto muscular. Não vai ser um sistema muscular muito, né, evoluído, muito complexo, mas vai ter aqui o quê? Já um aspecto muscular interessante, né? Então a gente comenta mais na sequência. São ainda acelomados. Para ser celomado, precisa no mínimo ter a mesoderme. E eles são diblásticos, eles têm a ectoderme e têm a endoderme. Eles ainda não têm a mesoderme. Então não tem nem como ser celomado. Então são ainda acelomados. Simetria radial. O que é uma simetria radial? Quando eu consigo cortar o corpo do animal em vários eixos simétricos, em várias partes iguais. Eu não tenho aqui ainda uma cefalização. Não tem aqui uma cabeça, o animal não tem ali uma cabeça. Inclusive, né, vai ter aqui uma boca. Não tem ainda ânus, mas já tem uma boca. Você viu lá que os poríferos não tinham nem boca, né? O porífero tinha um ósculo. Então aqui ele já tem uma boca. Então a gente podia dizer, né, sistema digestório ali incompleto porque tem só boca. Simetria radial, são isolados ou coloniais, podem viver isolados ou em colônia. Não possui sistema respiratório. Não tem um sistema excretor e não tem sistema circulatório. Aí você vai dizer, peraí, Giovanni, como que esse animal não tem sistema respiratório, não tem sistema excretor, não tem sistema circulatório, como que ele vive? Gente, uma água viva, o corpo dela é formado em torno de 97, 98% de água. E a água acaba fazendo esse papel de circular o quê? Nutrientes pelo corpo do animal. Então, eu digo, não tem um sistema circulatório com sangue, né? Mas tem ali o quê? A água que acaba distribuindo nutrientes pelo corpo do animal. Não tem um sistema respiratório, quer dizer, a respiração aqui acontece por difusão. A excreção também vai acontecer por difusão. Então, quando eu digo assim, não tem um sistema excretor, mas não significa que o animal não excreta. Ele excreta, mas vai excretar por um processo mais simples, beleza? O sistema nervoso é difuso, a gente já vai entender um pouco melhor isso daí. Aquáticos, são aquáticos, a maioria sendo marinhos, então essa característica coincide lá com os poríferos. São protostômio. Proto quer dizer primeiro, estômio vem de estômato, que significa boca. Então, o que forma? O blastóporo, que é o primeiro orifício que surge no corpo do embrião, na estrutura do embrião, um buraquinho, um orifício que a gente chama de blastóporo. Esse blastóporo, ele vai originar a boca. Então, são animais o que, gente? Protostômio, né? Digestão extracelular, então temos uma novidade em relação aos poríferos, mas ainda permanece, né? Começa extracelular, começa numa cavidade, mas ainda vai terminar dentro de células, então a digestão é extra e intracelular. São carnívoros,
Cuidado, às vezes, né, cai nas questões aí, vamos falar, professor, eu nem achei que uma água-viva era carnívoro, né? Então tá aqui, são carnívoros, essa é uma característica importante aí para vocês. Na sequência, vamos falar de mais algumas características, mais algumas situações bem peculiares, mas aquele slide foi bem importante ali para ajudar vocês. Com relação à forma, né, organização corporal. Organização corporal de um quinidário, posso ter aqui a forma de um pólipo. Nesse pólipo, o que você visualiza? Uma cavidade gastrovascular, tem aqui a boca e os tentáculos. Esses tentáculos liberam substâncias urticantes, muitas vezes paralisantes, né? Paralisam presas, paralisam outros animais. E tem a medusa. Então, enquanto o pólipo ele é séssil, né? Se você pensar no pólipo, o máximo que ele mexe são os tentáculos, ok? Temos a medusa, e a medusa, ela é o quê? Ela tem mobilidade. Aí nós temos aqui, né? Formação ali em relação aqui, gostaria de destacar para vocês a mesogleia. O que é mesogleia? A mesogleia é uma camada gelatinosa em que nós encontramos aqui células nervosas. Então, anota aí por gentileza, né? Mesogleia é uma camada, né, gelatinosa que tem ali células nervosas. Então, tem células nervosas, já tem aqui um sistema nervoso difuso, certo? Então, veja que aqui o que nós fizemos? Nós pegamos uma parte do corpo do animal e demos um zoom, né? Você vai ver aqui que tem uma cavidade gastrovascular. É nessa cavidade gastrovascular que começa a digestão e vai terminar dentro das células, né? Então, começa extracelular e depois intracelular. Ó, tem célula muscular digestiva, então, lembra que eu falei? São neuromiários, então tem sistema nervoso, tem uma parte muscular aqui porque tem células musculares, são células mioepiteliais, né? São células ali que têm uma capacidade muscular, mas ainda primitiva. Agora, aqui é importante, gente, porque eu tenho uma célula, lá nos poríferos, eu falei dos coanócitos, são células bem importantes nos poríferos. Aqui eu vou falar dos quinidócitos ou dos quinidoblastos, né? Quinidócitos são células adultas, quinidoblastos são células aí que vão originar os quinidócitos. Então, quinidoblasto, quinidócitos são células urticantes. Então, aqui você tem um quinidocílio, é uma célula que ela tem aqui um quinidocílio, que vai servir como um disparo. Então, se eu encosto nesse quinidocílio, o que acontece? Ele libera um nematocisto. Então, tem aqui uma abertura, que é chamada de opérculo. Você que já sofreu aí queimadura por água-viva, como que isso acontece? Então, você provavelmente encostou num quinidocílio. Esse quinidocílio ele vai servir como um disparo e ele acaba o quê? Liberando o nematocisto. E é esse nematocisto, como se fosse um chicote, que libera a substância urticante, acaba fazendo o quê? Acaba causando queimadura. E aí, professor, o que faz? Quando eu me queimei, eu pedi para o meu amigo jogar vinagre. Não, não faça isso. Eu pedi para jogar álcool. O tiozinho lá falou que tinha que fazer xixi em cima da queimadura. Não, não faça nada disso. Melhor coisa, gente, é pedir um auxílio, né? Geralmente tem ali o pessoal, os bombeiros, os socorristas, que geralmente eles estão acostumados com esse tipo de situação e eles podem orientar melhor vocês. Então, não vai com essas receitas caseiras que às vezes você pode acabar prejudicando ali e acabar até agravando a queimadura, certo? Às vezes forma aqui queimaduras muito graves, beleza? Então, toma cuidado, chama ali, né, um salva-vida que pode te auxiliar, te socorrer e te dar alguma dica que seja mais importante nesse momento, tá? E aí, professor, depois o que ele faz? Ele recolhe esse nematocisto e o quinidocílio fica ali. Encostou no quinidocílio, ele dispara novamente. Com relação às formas, então tem a forma de pólipo. O pólipo ele é cilíndrico, ele é fixo ou pouco móvel eu digo, ele mexe os tentáculos, certo? Boca com tentáculos. E temos a medusa. A medusa ela é móvel, ela se move, ela tem um aspecto geralmente arredondado, de vida livre. Vida livre, quero dizer quando um animal é de vida livre que ele não é parasita, gente. A boca, no caso, né, do pólipo, geralmente é para cima, né, da medusa vai ser uma boca inferior, tentáculos na periferia, então vai ter tentáculos ali na periferia, e aí pode ter aí, né, queimaduras bem graves envolvendo esses animais aí. O sistema nervoso difuso. Então olha uma representação aqui para vocês, né? Aqui você vê o sistema nervoso do animal, difuso no sentido que espalhado.
Não tem uma cefalização. Não digo para vocês, onde que acumula mais neurônio aqui? Não acumula, né? É espalhado. Os neurônios são espalhados, células nervosas são espalhadas, então não tem ainda uma cefalização, certo? Com relação à reprodução, gente, nós temos a metagênese. Metagênese é uma reprodução que está relacionada ao ciclo de vida de vegetais, ciclo de vida de plantas, mas que tem aqui uma característica nesse filo dos quinidários. Os quinidários têm a fase de pólipo, tem a fase de medusa, os pólipos são assexuados, aqui são pólipos, tá, gente? Eles são assexuados e são diploides, ok? E eles vão sofrer o quê? Eles vão sofrer uma reprodução assexuada, chamada de estrobilização. E cada estróbilo, cada pedacinho desse daqui que se desprende vai originar uma medusa. Essa medusa, ela é sexuada, por quê? Porque ela forma gametas. E esses gametas, eles fecundam, galera. E ao fecundar, eles vão formar ali uma larva, chamada de larva plânula, que fecha o ciclo. Essa larva vai dar origem a um novo pólipo, fechando esse ciclo. Toma cuidado, porque se eles falarem qual a coincidência, por que eu chamo isso aqui de metagênese? Chamo de metagênese porque o pólipo ele é diploide e assexuado, e nós temos a medusa que é também diploide e sexuada. Eles podem comparar a metagênese dos quinidários com a metagênese lá, né, dos vegetais. Só que lá nos vegetais você tem o esporófito, que é diploide, que tem ali o que? Sofre uma reprodução assexuada, e temos o gametófito, que é haploide e sexuado. Então lá nas plantas nós temos também uma alternância de gerações, temos uma metagênese, só que lá nas plantas o esporófito é diploide e assexuado, o gametófito é haploide e sexuado. Qual é a diferença em relação aos quinidários? Aqui tanto o pólipo quanto as medusas são diploides. O pólipo é assexuado, mas é diploide. A medusa também é diploide. Então aqui, né, tem aí uma situação especial na metagênese dos quinidários. E agora, gente, dá uma olhada aqui, né? Queimaduras causadas por águas vivas, então pode ter aí queimaduras bem graves, certo? Queimaduras aí bem graves que podem atingir o ser humano. O professor, pode matar? Olha, gente, espécies que podem, né, matar, aí, paralisar, geralmente é associada mais a outros animais, animais menores, a peixes, como você vai ver nesse vídeo agora também, tá? Não vou destacar o áudio do vídeo, é mais só para você visualizar mesmo o que vai acontecer. Então aqui você está vendo ali, olha só, um pólipozinho com os tentáculos, tá ali de boa, né? E de repente vai surgir ali um peixinho. Aqui ele vai destacar para nós, né? Os quinidócitos, liberando ali o nematocisto, células urticantes, né? Libera ali células urticantes. O animalzinho ali de boa. E de repente, né? Ele pode liberar ali substâncias que acabam paralisando presas, como é o caso de peixes, né? O senhor pode matar o ser humano? Geralmente não, mas pode causar queimaduras bem graves aí no ser humano, tá? A questão de morte é mais difícil acontecer. Então, olha só, o peixinho tá ali de boa. Se ele marcar, olha só, a anêmona não vai capturar ele, não vai buscar ele, mas ele vai até a anêmona, né? E se ele vacilar, olha só o que acontece. A hora que ele dá uma vacilada, ela acaba trazendo ele para a região bucal, olha só. Olha só. Ela puxa os tentáculos, trazendo ele para a região, olha só, já paralisou. Você já não consegue ver ele mais se mexendo, ele já fica paralisado por conta da substância, né, que acaba paralisando ele. Tem um peixinho chamado peixe-palhaço, ou, olha só, já está paralisado ali, né? Tem um peixinho chamado peixe-palhaço, gente. O peixe-palhaço, o Nemo, Procurando Nemo, lá do filme Procurando Nemo, ele consegue viver nos tentáculos da anêmona. E você vai perguntar, professor, como é que ele consegue viver nos tentáculos da anêmona? É que ele produz um muco protetor, uma substância que protege, que vai revestir a superfície corporal dele, então ele consegue viver nos tentáculos da anêmona. Inclusive isso pode ser visto, né,
como uma relação ali ecológica do tipo inquilinismo, em que é positivo para o peixe, porque ele vive ali, tem proteção, e para a anêmona é uma relação indiferente. Mas dependendo da questão, eles podem tratar isso também como uma protocooperação, porque eventualmente o peixe palhaço, ele traz alimento para a anêmona, e aí pode ser positivo para a anêmona também. Então fique atento, essa relação entre o peixe palhaço e a anêmona, você vai dizer, professor, é inquilinismo ou protocooperação? Depende. Depende como o exercício vai te contar a historinha. Se ele falar que é positivo para o peixe porque ele vive nos tentáculos da anêmona e parar por aí, inquilinismo. Se ele falar que é positivo para o peixe porque o peixe tem ali os tentáculos como abrigo, e ele falar que o peixe traz alimento para a anêmona, é uma relação mais, daí é uma protocooperação. Beleza? Vamos lá, gente, vamos dar uma olhada então aqui em um exercício. Quinidoblastos ou quinidócitos são células de defesa observadas em... Gente, falou em quinidoblasto, falou em quinidócito, você já sabe que é um quinidário. Mas aí, professor, pepino do mar? Ah, pepino do mar é um equinodermo, então não é um quinidário, né? Letra B, paramécio. Paramécio é um protozoário, então não é um quinidário. Anêmonas são quinidários, então a alternativa correta, letra C. As assídeas são protocordados. Então vamos lá, quem são os quinidários, né? Você tem a anêmona do mar, tem as águas vivas, tem aí, né, as hidras, os recifes de corais também são quinidários da classe Anthozoa, beleza? Então, fechamos aí mais um filo animal, os quinidários. Um grande abraço e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.